Então vamos lá, meus amigos, a mais um vídeo do canal Fala do Leão. Eu me chamo Renatinho Costa e diariamente a gente está aqui trazendo as notícias do Clube do Remo para você, meu amigo, e para você, minha querida amiga Azulino. O canal Fala do Leão fechou uma parceria aí com o site Esportes AI, tá, pessoal? A gente chegou a anunciar, cobrou um valor anual aí de R$14,99, só que agora, meu patrão, é de graça. É só você clicar no link aí, né, se cadastrar. Você só tem que fazer o quê? Compartilhar esse link nos seus status, nas suas redes sociais, para você, né, ter direito a usar o site Esportes AI. Esse site analisa todos os jogos aí, você que faz jogo nas bets, você que joga até Loto Fácil, tem muita coisa bacana aí no link, no site Esportes AI. Você clica no link, se cadastra, tá, pessoal? E para abrir o site para você usar, você vai ter que compartilhar 3 vezes durante 24 horas. Amanhã você vai ter que compartilhar mais 3 vezes para liberar o site para você tá usufruindo aí dos serviços da Esportes AI. Ela te dá todas as probabilidades e informações, principalmente de jogos. Você que ganha um dinheiro extra aí, não tem tempo para ir atrás de informações, qual a colocação do time, né, se tem um artilheiro do campeonato, qual a posição na tabela do campeonato. Esse site vai te ajudar a ganhar muita grana, meu amigo, e é de graça. Você só precisa compartilhar 3 vezes diariamente para você tá usando o site da Esportes AI. Tá aqui no primeiro comentário fixado, mais uma vez, é de graça, é muito top. Não se limita só, né, a analisar jogos, tem Loto Fácil, todos esses jogos aí da Caixa Econômica Federal, né, a Esportes AI vai te ajudar aí a ganhar, né, muita grana, meu amigo. Tá aqui no primeiro comentário fixado, clica no link e vamos que vamos aí ganhar dinheiro. Beleza? Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp 98107 3767, né, pessoal? Eu dei um tempo ontem, né? Sinceramente, fui fazer uma extra lá no preço baixo, mas eu me senti até bem, sabe, cara? Porque ultimamente o torcedor do Remo tá servindo de paspalho para esses diretores de bundões aí, sabe? Porque o que está acontecendo ultimamente no extracampo do Clube do Remo é uma vergonha para nossa cara. Tá entendendo? O seu Tonhão é simplesmente, me desculpe a palavra, como diz o Caio Ribeiro, um bobalhão, cara. É um presidente fantoche. Sabe, tudo que a gente está passando é uma vergonha. Praticamente a gente está na mão desse português de Araque aí, técnico do Paraguai. Sabe, cara, é um cara que vive de multa rescisória. Eu já avisei aqui. Isso passa muito ou 100% pela culpa do senhor Marcos Braz, que eu falei em vídeos anteriores que contratou o Antônio Oliveira por ter amizade com o empresário do próprio Antônio Oliveira. Entendeu? Então isso tinha tudo para dar errado. Porque se o Marcos Braz chegar comigo e dizer: Renato, eu contratei o Antônio Oliveira por currículo, por conquistas, ele vai estar mentindo. Porque esse técnico é um fracassado e a gente, né, não aprovou a vinda desse cara. Não era nem para ele ter vindo. E agora já estamos aí colhendo, né, pelas merdas feitas pela diretoria e pelo senhor Marcos Braz, que tá uma tremenda de uma decepção como executivo. Ah, Renato, mas ele tá negociando a saída de jogador, meu amigo. Primeiramente, ele não foi contratado para isso. É uma coisa bacana, mas não foi contratado para isso, né? Segundo, para onde está indo esse dinheiro? Ah, vendeu o Adailton por 1 milhão, o outro por 500 mil, o Davó por... E para onde está indo esse dinheiro? Porque as contratações que o senhor Marcos Braz continua fazendo só é bomba. Não tem um jogador que a gente vê, esse aqui vai brigar por titularidade, esse aqui vai chegar para resolver, entendeu? É só para compor elenco.
E essas contratações do Marcos Braz é uma verdadeira vergonha, né? Nesse período da Série B aí, em que ele deveria estar contratando pontualmente, ele está fazendo apostas, né? Com jogadores com números pífios, com números horrorizantes, né, pessoal? Como esse filho do Iranildo aí, né? Tô cansado de falar, que tava reserva no Brasiliense, não jogava desde março. Então, ele tá fazendo o que o Marcos Braz, a diretoria tá fazendo com a cara do torcedor, é uma vergonha, cara. Estão fazendo a gente de palhaço. E, sinceramente, esses caras, mais uma vez, só visam o próprio bolso, né? Tem uma curiosidade aqui sobre o Antônio Oliveira, para vocês terem noção do que eu tô falando. Somando as multas rescisórias de Corinthians, Sport e possivelmente a do Clube do Remo, sendo que ele não quis negociar parcelado, né? Ele quer o valor integral, segundo eu fiquei sabendo, 1,2 milhões de reais. Somando essas 3 multas de Corinthians, Sport e possivelmente do Clube do Remo, tá, pessoal? Esse português aí, caçador de multas, já embolsou mais de 6 milhões de reais. É uma vergonha, né, cara? E o senhor Marcos Braz contratou. Isso não é técnico, cara. Isso aí é um verdadeiro golpista, né, cara? Fracassado. E o senhor Marcos Braz contratou esse cara por amizade. E agora quem tá pagando o pato, quem é? O nosso clube, a nossa torcida que paga ingresso para ver vergonha, perdendo dentro de casa, né? Mais de 6 milhões, cara. Assim até eu quero ser técnico, fazer um trabalho horripilante só para ganhar a minha multa. E agora não quer sair porque quer o valor integral. Cara, eu sinceramente, eu vou dar o papo para vocês. Eu acho que tem muita gente, acho não, eu tenho certeza, ganhando dinheiro dentro do Remo, cara, né? Como nunca se ganhou. Essa que é a verdade. Tem muita coisa envolvida aí que eu queria ter prova para falar aqui, mas a minha cisma, cara, dificilmente eu erro. E esses caras estão visando o próprio bolso. Seu Marcos Braz aí, para mim, tá sendo total enganador, tá, pessoal? E o que é complicado é que no meio de todo esse burburinho, o cara continua sendo técnico. Aonde que isso vai dar certo, cara? É capaz do Remo perder pro Amazonas, meus amigos. Não é pela qualidade ou por ruindade de time, não. É por todos esses problemas extracampo que está acontecendo aqui. E é preocupante, porque o Remo ainda não completou os 45 pontos para se livrar do rebaixamento. E isso é muito preocupante. Vocês lembram da última Série B? Em 10 rodadas o Remo tinha que conseguir uma vitória e não conseguiu, foi rebaixado. Então é preocupante, né, cara? Eu tô aqui para abrir a mente do torcedor, que a gente tem que ficar ligado, cara. Ficar ligado e cobrar esse Marcos Braz aí, porque ele tá sendo uma verdadeira raposa, junto com esse amigo dele aí, português fracassado, né? Foi contratado por amizade, essa que é a verdade. O Marcos Braz tem esse perfil aí, né, de contratar por amizade. Contratou o filho do Iranildo, porque é amigo do Iranildo, então é complicado. Quem só se lasca é nós torcedores. Foram mais de 6 milhões só em multa rescisória, contando possivelmente com a do Clube do Remo, porque a torcida não aguenta mais esse português no comando do Clube do Remo. E você da diretoria estão jogando um possível acesso na lata do lixo. Falta só fechar, entendeu? Vocês são culpados do que está acontecendo, porque vocês não superam esse amadorismo que já vem há séculos dentro do Clube do Remo, né, cara? E mais uma vez, né, a gente tem que ficar pagando o pato por causa desse bando de imbecil aqui, esse bando de fracassado que não leva o clube a sério, né, cara? É incrível, eu não sei até quando vai essa novela nojenta, que dá vontade de vomitar, essa questão aí do Antônio Oliveira, com todas essas conversas de multa, e o cara continua técnico do Clube do Remo. É inacreditável. Mas vindo do Clube do Remo, né, cara, é muito fácil de acreditar, né? Numa possível saída aí do Antônio Oliveira, tá, pessoal?
Tem muita gente especulando aí o nome do Guto Ferreira, tá, pessoal? Que tava no Cuiabá. Eu, sinceramente, ele tem um bom currículo, conhece aí a Série B, né, pessoal? Tem alguns acessos, currículo o cara tem, são bons números, né? Mas eu, sinceramente, eu ainda preferia que a diretoria fosse atrás, se o português for demitido, né? Atrás do Tencate ou do Humberto Louser. Para mim são muito mais técnicos, né? Eu acho o Guto Ferreira, apesar de ter um bom currículo, um cara ultrapassado na minha visão, né, cara? Mas não seria uma contratação ruim, né? O Guto Ferreira, que não é um técnico burro, mas eu acho que, sei lá, cara, não combina muito com o Clube do Remo. Eu não sei explicar para vocês. Eu preferia mil vezes o Tencate, né, que inclusive já treinou o Criciúma, ou o Humberto Louser. São técnicos, né, mais atuais, né, com pensamento mais atuais em relação ao futebol. Eu ia atrás desses dois técnicos. Deixa sua opinião, né, quem você queria que viesse para o Clube do Remo. Mas se vier o Guto Ferreira, não vou reclamar tanto assim, mas eu preferia esses dois. Falando em técnico, vocês lembram quando eu falei do Rodrigo Santana, né? Rodrigo Santana também é outro que nunca ganhou nada. A coisa mais importante que ele ganhou no futebol foi o acesso do Clube do Remo da Série C para a Série B. Sempre achei e ainda acho ele um técnico fraco, tanto que o Remo subiu na cagada. Essa que é a verdade, pagamento de bicho, entre outras coisas, né? Para vocês terem noção, o Rodrigo Santana rebaixou o time do ABC para a Série D, né, cara? Então, o que a gente achava aí tá aqui refletido nesse rebaixamento do ABC, né? Quando ele veio para cá, currículo horrível, nunca ganhou nada, um técnico, na minha visão, tem até trabalha muito bem ali no vestiário com os jogadores ali, mas tecnicamente é um técnico muito fraco, na minha visão, e tá comprovado, né? Rebaixou o time do ABC, time tradicional brasileiro, e o ABC vai disputar aí a Série D ano que vem. É brincadeira, tá maluco, meu amigo. Sobre contratações aí, o Remo anunciou, né, o atacante português João Pedro, né? Ele foi anunciado, possivelmente vai ser relacionado, eu espero, né? Porque, se eu não me engano, foi indicação aí do técnico Antônio Oliveira, para vocês verem a bagunça que tá, né? Em meio a saída ou não saída, o cara ainda indica jogador, né? Tem analista de mercado, analista de desempenho, que não serve pra porra nenhuma, que não contrata ninguém, né? São dois mamadores de teta, não fazem nada no Remo. Quem contrata Marcos Braz, quem contrata Antônio Oliveira. Analista de mercado não existe, é só um fantoche dentro do Clube do Remo. E esse atacante português aí, né, o João Pedro, estava atrás do Ribamar no campeonato do Vietnã, né? Dá pra gente ter esperança que um cara desse vai resolver alguma coisa? Fica complicado, né, cara? Fica difícil, sinceramente. Vocês viram aí Eduardo Melo. Vocês acham que Eduardo Melo tem condição de jogar uma Série B, cara? Cara, totalmente travoso. E esse aqui, infelizmente, é outra bomba do Marcos Braz e do Antônio Oliveira, né, cara? Ele tá vendendo o jogador, mas e o dinheiro? Ele tá contratando o quê? Só bomba, cara. Só jogador meia boca. Pra onde tá indo o dinheiro? Tanto, ele tá arrecadando dinheiro pro Remo. Mas pra onde tá indo esse dinheiro, cara? Pra onde tá indo esse dinheiro? Ele tá negociando o jogador, tá conseguindo dinheiro pro Remo, mas ele tá pegando esse dinheiro pra contratar jogador melhor dos que já estão aqui. Eu não tô vendo isso. Entendeu? Então, pra um cara que tá atrás do Ribamar no campeonato do Vietnã, pra mim, né, é um jogador meia boca, né, cara? Mas já foi contratado, né? A gente não vai torcer contra o cara, mas a gente tem que mostrar a realidade. Eu não crio expectativa alguma nessa contratação aí desse português João Pedro. Mas seja bem-vindo aí. Calhe a minha boca, queime a minha língua, que eu quero
com certeza todo tempo tá errado nas minhas opiniões, principalmente nas críticas, beleza? Então ele já foi anunciado aí, né? Tem um jogador aí que está sendo especulado e possivelmente vai estar fechando com o Clube do Remo, que é o extremo aí, o velocista Pedrinho, que estava no Cuiabá, né, pessoal? Ele tem 17 gols, 17 jogos, quem dera 17 gols, né? 17 jogos, 3 gols e 1 assistência, pelo menos é novo, 25 anos, mas ele estava no Cuiabá, né? Aí eu pergunto, o Cuiabá está disputando qual divisão? Série B. Qual divisão o Remo está disputando? Série B. Será que se ele fosse bom, Cuiabá, ele vinha pro Remo? Será que o Cuiabá ia dar munição pro Remo? É difícil, né, cara? Acreditar que seja uma boa contratação. Porque senão o Cuiabá ia fazer o possível para ficar com esse jogador. Cuiabá tá na mesma divisão do Remo. Então, são coisas que não se batem, cara. Sabe? São contratações, sinceramente, Marcos Baixo, medíocres, cara. Contratações que fazem a esperança do torcedor ir embora. Essas contratações que já tá fazendo, né, cara, não chegam nem aos pés dos jogadores que já estão no Remo. São jogadores para compor elenco. Na minha visão, tem um interesse a mais nas contratações desses jogadores aqui. Eu não posso falar aqui, né, realmente o que eu queria falar, mas eu não sei se vocês entendem, né? São contratações na minha visão tendenciosas, tá, cara? Porque não tem lógica esse tipo de contratação. São jogadores abaixo do que já estão aqui. Melhores não são, cara, não são mesmo, né? Sobre a saída aí do Matheus Davó, ele foi vendido aí, né? E o Clube do Remo, né, mais uma vez entrando dinheiro. Ele foi vendido e possivelmente o Remo pode estar pegando esse dinheiro aí para pagar a multa aqui do caçador de multa Antônio Oliveira. Olha a situação, vocês estão se ligando? O técnico que vai comandar o Remo contra o Cuiabá tá no meio desse tiroteio, né? Ele já tá sabendo que ninguém quer mais ele, né? Até a diretoria possivelmente não quer mais, né? Mas aí fizeram várias amarrações nesse contrato aí, multa de 1,2 milhões por um técnico fracassado. Isso me faz pensar, cara, sinceramente, que são coisas tendenciosas para neguinho estar ganhando dinheiro dentro do Remo, cara. Mais uma vez. Ou vocês acham que essa multa paga aqui vai ser só para Antônio Oliveira? Eu não sei se vocês se ligaram no que eu quero dizer. Entendeu? Então são coisas que estão praticamente nítidas na nossa cara. Entendeu, cara? O Remo praticamente está rodeado de mafiosos, cara. Mafiosos. Jogaram o acesso no lixo, né? Pela matemática ainda dá. Mas tudo isso que está acontecendo, cara, eu não sei se tem condições. Eu estou me preocupando mais em relação a rebaixamento no momento do que se classificar. O Remo pode parar, se eu não me engano, em 10º hoje. Se alguns times vencerem aí, se eu não me engano, Vila Nova, Avaí, alguns times vencendo, o Remo vai cair bruscamente na tabela. E era o que eles queriam, porque esses caras lá de dentro já desistiram faz tempo de acesso, cara. Isso se estavam pensando um dia em acesso, né, cara? Que é burrice atrás de burrice, né? Burrice em relação a nós, porque de burro eles não têm nada. Deu para ganhar dinheiro, eles são muito espertos, entendeu? Então, com a venda do Matheus Davó, supostamente esse dinheiro pode estar sendo usado para pagar a multa do Antônio Oliveira, que ainda vai comandar o Remo. Cara, virou uma zorra total o nosso clube, né? Sinceramente, quando isso vai acabar, cara, sabe? Esse tipo de coisa dentro do Remo. Fica complicado a gente ter uma boa expectativa no futuro pro clube do Remo. E eu quero ver no final, né, cara? Entra milhão, sai milhão. E eu não vejo contratações boas. Eu não vejo mexerem nas estruturas do clube. Enfim, a gente tá aqui para cobrar, né, por vocês, meu amigo. E tem gente que ainda fica com raiva, né, pela gente estar falando aqui. A gente não queria ser assim enjoado, mas a gente tem que ser,
Porque se a gente se acomodar, meu amigo, aí que a gente tá estrepado de vez. Beleza? Então, muito obrigado aí. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa novela aí. Né, cara? Eu tô bastante preocupado, sinceramente, com o andar da carruagem. Técnico quase saindo do time, mas mesmo assim vai comandar, é dinheiro envolvido, é muito preocupante. E passa um filme que o mesmo passa esse filme do que aconteceu em 2021, né, cara? É complicado. Eu sempre confundo 2020 com 2021. Mas a gente tá aqui, tá, pessoal? Então vamos que vamos. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu.